Bom dia! Chegamos a mais um final de semana e hoje, nessa sexta-feira, dia 27 de 11 de 2020, no mês de novembro, temos um estudo com a cópia dirigida no conhecimento de matemática, né? Com o eixo sobre área e perímetro. Preste atenção que todas as atividades que vocês estão fazendo são atividades referentes à atividade avaliativa. Então, revisando, vocês estão fazendo e ao mesmo tempo vocês estão estudando, que é para a atividade avaliativa. Então, estudamos que área e perímetro são duas medidas distintas, onde a área é a medida da superfície e o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Então, veja agora a atividade. A atividade diz o seguinte: matemática, área e perímetro. Você vai observar as figuras desenhadas abaixo e assinalar a alternativa correta, considerando a unidade de área e a unidade de comprimento do lado do quadrante. Então, tem a figura, aí tem as opções. Letra A. As figuras 1 e 2 possuem a mesma área e perímetro diferente. B. As figuras 1 e 2 possuem o mesmo perímetro e a mesma área. C. As figuras 1 e 2 possuem o mesmo perímetro e áreas diferentes. E D. As figuras 1 e 2 possuem a mesma área e mesmo perímetro. Na questão 2, pense e responda. Qual é o perímetro de um quadrado de 18 cm de lado? Quanto mede o lado de um quadrado cujo perímetro é de 180 cm? Qual o perímetro de um retângulo cujos lados medem 6 a 8 e 8 cm? E qual é o perímetro de um retângulo? É de 30 cm. Um lado tem 5 cm de comprimento. Qual é o comprimento dos outros lados? Então, a primeira folha da atividade é essa daqui, de área e perímetro. Continuando, vai nas figuras a seguir, cada quadrinho mede 1 cm de lado. De quanto será a medida do contorno, o perímetro de cada figura? Assinale as duas figuras acima. Assinale a única alternativa correta. Aliás, analisando as duas figuras acima, assinale a única alternativa correta. As duas figuras possuem a mesma área, mas perímetro diferente. As duas figuras possuem a mesma área e o mesmo perímetro. As duas figuras têm perímetro e áreas diferentes. As duas figuras têm o mesmo perímetro numa massa e área diferente. Observe as figuras da malha quadriculada abaixo. A figura maior é uma ampliação da outra. Qual é o perímetro de cada uma das figuras? Qual é a área de cada uma? Qual relação podemos observar entre o perímetro e as áreas dessas figuras? Você vai marcar que a figura maior possui o dobro das medidas da figura menor, que a medida do perímetro da figura maior dobrou em relação à figura menor e a medida de sua área quadriplicou, que a medida do perímetro de cada figura maior é 4 vezes que a menor e a medida de sua área é 2 vezes maior. Considerando um quadrinho como unidade de medida de área, observe as figuras abaixo e marque a alternativa correta. Então, tem 4 figuras, você vai escolher a opção. As figuras possuem a mesma área, mas perímetro diferente. Figuras possuem área e perímetro diferentes. As figuras possuem área diferente e perímetros iguais. As figuras possuem área e perímetros iguais. Então, tá aí as figuras para vocês observarem. Continuando, Hugo estava a desenhar figuras diferentes, mas que tivesse a mesma área. Veja o que ele fez. Então, ele fez a figura A, B, C
e unidade de comprimento e unidade de área. As figuras possuem a mesma área, certo ou errado? Você vai marcar se é certo ou errado. As figuras desenhadas por Hugo têm o mesmo perímetro, certo ou errado? Determina a área e o perímetro das figuras desenhadas por Hugo. Leia o que diz Hugo e Mafalda depois de observar com atenção as figuras desenhadas por ele. Então tem aí, Hugo e Mafalda. Vocês vão ler e vai escrever qual dos dois tem razão, justifique. Hugo diz o seguinte: penso que encontrei uma regra. Sempre que duas figuras têm a mesma área, também tem o mesmo perímetro. E Mafalda diz: acho que não. Pode haver figura com a mesma área, mas com um perímetro diferente. Então aí você vai mostrar qual dos dois tem razão, se é Hugo ou Mafalda, e vai dizer por quê. Nos desenhos abaixo, marque um X nas figuras que possuem a mesma área. Ela possui o mesmo perímetro? Justifique. Então você vai marcar as figuras que possuem a mesma área e vai dizer se possui o mesmo perímetro. Determina a área e o perímetro das figuras. Então tem 3 figuras e vocês vão determinar aí embaixo a área e o perímetro de cada figura. Mais uma folha que diz o seguinte: observe com atenção as figuras que seguem. Aí tem A, B, C, D, E e F. Indique 2 figuras que têm o mesmo perímetro, mas e área diferente, indicando para cada uma delas o perímetro e as respectivas áreas. Então, você vai indicar como? Letra A ou letra B? A figura da letra A ou da letra C? Indique 2 figuras que têm a mesma área, mas e perímetro diferente, indicando para cada uma delas o perímetro e a respectiva área. Quais são as 2 figuras que possuem a mesma área e também o mesmo perímetro? Determina a área e o perímetro dessas figuras. De olho na figura a seguir, tem 3 figuras. Determina a área e o perímetro da figura desenhada acima. E no segundo quadriculado, desenha uma figura que possui a mesma área, porém um perímetro diferente. Então, bom estudo e boa atividade, um bom final de semana, né?